Fala galera, tudo bom? Aqui quem está falando é o professor Ariel, professor de Geografia do Força Máxima, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar com o módulo 5, tá bom? E esse módulo 5 ele vai ser para o oitavo ano. Então, oitavo ano, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é o seguinte: peguem a apostila de vocês, ó, o tio Ariel está com a apostila dele aqui, tá? Peguem a apostila de vocês, porque como vocês estão percebendo, eu tenho um quadro limitado, então não posso colocar muitas informações, beleza? E aí eu preferi colocar aqui esse gráficozinho sobre as fases demográficas, que eu já vou discutir o que são as fases demográficas, tá? E o que esse gráficozinho aqui está representando, beleza? Então, voltando, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês, tá? Coloquem, por favor, aí no capítulo 5, porque eu vou me basear em cada tópico que essa apostila ela vem discutindo com vocês, beleza? Bom, turma, o módulo 5 ele fala sobre dinâmica demográfica mundial. E esse módulo, ele nada mais nada menos, ele quer tentar explicar para a gente como funciona as organizações sociais. Então é um estudo das populações, beleza? Lembra que no módulo 4 nós estudamos os índices que vão avaliar o desenvolvimento econômico de um país, por exemplo, o PIB, por exemplo, o PIB per capita ou a renda per capita. E lembram também que nós passamos a entender que esses índices econômicos não vão qualificar a qualidade de vida daquelas populações? E aí é por isso que desenvolveram os índices sociais, para qualificar, né, para notificar como é a qualidade de vida daquelas populações que vivem em países desenvolvidos e em países o quê? Subdesenvolvidos. Tá bom? Então, para a gente entender um pouquinho como funciona essas populações, beleza? O estudo da população ele tem alguns termos. A gente chama de estudo demográfico. Então, o estudo da demografia possui alguns termos, beleza? Que é trabalhado na geografia e são termos que ajudam a gente a entender como é a organização populacional dentro daquele território. Então, por exemplo, quando eu falo em população absoluta, o que significa dizer população absoluta? Nada mais, nada menos, significa dizer que é o total de pessoas que habitam aquele território. Então, quando eu falo que a população absoluta do Brasil é cerca de 211 milhões de habitantes, eu estou falando que a população total do Brasil ela é o que? 211 milhões de habitantes. Um termo. Outro termo que nós trabalhamos nos estudos demográficos, população relativa. População relativa significa dizer a população por quilômetro quadrado. Então ele vai avaliar a população dentro daquela área, beleza? Tranquilo? E aí dentro dessa população relativa a gente tem um termo que se chama densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? A densidade demográfica ela vai calcular a população dividido pelo tamanho daquela área. Então, se eu chego para você e falo, por exemplo, que São João de Meriti é um município que possui uma densidade demográfica muito elevada, eu estou mostrando para vocês que dentro da área total de São João de Meriti, o número de pessoas ali ele é o que? Muito elevado. Então, tem muitas pessoas que moram em São João de Meriti. Então, o território de São João de Meriti, ele não consegue o quê? Comportar todas aquelas pessoas. Como assim, professor, não consegue comportar? A galera não consegue morar em São João de Meriti? Não, mas é uma quantidade de pessoas muito excessiva para 1 quilômetro, para 1 metro quadrado, que não é tão grande assim. Então, é o número de pessoas sobre aquela área total. É isso que vem a ser densidade demográfica. Tranquilo? Beleza? E aí quando eu falo em locais que possuem uma densidade demográfica muito baixa, isso significa dizer que tem poucas pessoas ocupando aquela área. Então é sempre população por área, população por área. Bom, turma, já falei de população absoluta, já falei de população relativa, já falei de densidade demográfica. Agora, vamos discutir um pouquinho alguns outros termos que essas análises, esses termos vocês já conhecem, vocês estudaram um pouquinho isso no 7º ano, beleza? Quando eu falo, por exemplo, em um país
populoso. O que isso significa para vocês aí? Se eu falo, por exemplo, que o Brasil não, a Índia é um país extremamente populoso. Isso significa dizer que a Índia é um país que tem uma quantidade excessiva de habitantes. Isso significa dizer populoso. Agora, quando eu falo povoado, o termo povoado, ele tem como significado similar à densidade demográfica. Então, se eu falo que um país muito povoado, ele é muito povoado, eu estou dizendo que aquele país ele tem uma quantidade específica de pessoas o que bem distribuídas ao longo daquele território. Então, quando eu falo que o Brasil ele é um país populoso, ou seja, tem muitas pessoas, a população absoluta do Brasil ela é muito o que? Alta. Mas quando eu falo que ele é pouco povoado, eu estou falando, por exemplo, que a densidade demográfica do Brasil, ela não é o que? Espalhada, ela é concentrada. Beleza? Tranquilo? Aonde o território brasileiro ele tem uma densidade demográfica muito alta, principalmente no litoral. E aí é para a gente entender esse excessivo número de pessoas no litoral brasileiro, a gente tem que pegar a história, pegar lá desde o processo de colonização lá no século XVI, por exemplo. Tranquilo? Beleza? Tranquilidade? Vamos seguir então. Turma, já falei de um país populoso, já falei de um país povoado, posso falar agora de um país superpovoado. Um país superpovoado, ele não está querendo esse termo, ele não quer explicar o número de pessoas especificamente. Ela está tentando, esse termo, ele explica para a gente, ele nos ajuda a entender que aquele território ele não consegue suprir com características naturais ao que há necessidade daquelas populações, daquelas pessoas. Então, um país que é superpovoado, por exemplo, a gente pode falar o Congo. O Congo é um país superpovoado, ou seja, mora muita gente no Congo? Não, professor, não é isso. Significa dizer que aquele território, beleza? Ele não consegue suportar, ele não consegue gerar, por exemplo, alimentos suficientes para aquela população. Então esse termo superpovoado ele está atrelado à pobreza, à insuficiência de recursos. Tranquilo? E agora um último termozinho que a gente tem para trabalhar é o termo do crescimento vegetativo. E o que é o crescimento vegetativo, turma? O crescimento vegetativo, você vai pegar a taxa de natalidade, já vou discutir o que é a taxa de natalidade, mas é o número de nascimentos, beleza, ao longo de um ano, e subtrair pela taxa de mortalidade. E aí quando a gente pega a natalidade diminuindo pela mortalidade, a gente vai perceber que existem crescimentos vegetativos positivos e crescimentos vegetativos o quê? Negativos. E o crescimento vegetativo ele vai calcular exatamente isso, o crescimento populacional. Então, se eu falo que o crescimento vegetativo do Brasil está muito alto, isso significa dizer o quê? Que cada vez mais o Brasil está passando por um processo de aceleração quando a gente fala sobre o número de pessoas. Então está aumentando cada vez mais a população brasileira. Tranquilo? Quando a gente falar aqui sobre fases demográficas, a gente vai discutir um pouquinho melhor na prática o que é esse conceito de crescimento vegetativo, que é a natalidade sobre a mortalidade. Falando sobre isso, turma, eu falei de taxas, né? Agora a gente vai começar a discutir um pouco sobre as taxas de análise populacional. E essas taxas de análises populacionais, elas estão ligadas diretamente ao IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então são taxas que vão calcular o desenvolvimento social, o desenvolvimento humano daquela população. Então quando a gente fala, por exemplo, de taxa de natalidade, é a quantidade de pessoas que nascem ao longo de um ano. Então, países com taxas de natalidade elevadas, como por exemplo, vamos pensar aqui num país que tem uma taxa de natalidade muito alta, que é um país subdesenvolvido, que eu vi recentemente, Angola. Angola é um país que possui uma taxa de natalidade elevadíssima. Então, significa dizer que ao longo de um ano em Angola nascem o quê?
muitas crianças, muitos bebezinhos. Agora, quando eu falo em taxa de natalidade baixa, como por exemplo na Itália, isso significa dizer que na Itália tem o quê? Um número pequenininho de pessoas, de bebezinhos que estão nascendo. Então, taxa de natalidade é a quantidade de pessoas que nascem ao longo de um ano. Como contrapartida da natalidade, nós temos a taxa de mortalidade. Só que a taxa de mortalidade ela tem um subtítulo, ela tem uma subdivisão, que é a taxa de mortalidade infantil. Por quê? Todo mundo sabe que um dia a gente vai morrer, não é mesmo? Então a taxa de mortalidade ela vai pegar, obviamente, alguns problemas, como violência no trânsito, como doenças, entende? Como questões, né, que podem interromper o ciclo da nossa vida, mas ela também vai pegar o processo natural. Então ela vai pegar as pessoas que morreram de morte naturais, digamos assim. Isso é a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, perdão, que é o cálculo do número de pessoas que morrem ao longo de um ano. Então ali está tudo. Agora, quando eu falo em mortalidade infantil, eu estou falando já de um problema especificamente, porque mortalidade infantil ela vai calcular o quê? O número de crianças de 0 a 1 ano de idade que estão morrendo. E aí quando a gente fala de bebês, de crianças recém-nascidas que estão morrendo, a gente está falando de um problema, por exemplo, ligado a saneamento básico, à saúde, à higiene. Por que aquelas crianças estão morrendo? Elas estão morrendo por conta de uma defasagem tecnológica? Elas estão morrendo por conta de problemas sanitários nos hospitais? Enfim. Então a taxa de mortalidade infantil ela vai no calcanhar de Aquiles. Ela já vai entender logo o problema. Enquanto a taxa de mortalidade, a gente coloca ali dentro desse grupo as pessoas que morreram por morte morrida, digamos assim. Tá? Bom, vamos discutir agora o que é a expectativa de vida, né? A expectativa de vida ela vai calcular o tempo médio de vida que aquelas populações possuem. Então ela vai calcular até mais ou menos que idade você vai viver. Então a expectativa de vida, por exemplo, do Brasil hoje, ela gira em torno dos 70 anos. Ah, professor, então eu vou viver até os 70 anos? Não. Significa dizer que com os avanços da tecnologia, hoje nós conseguimos calcular que o brasileiro consegue viver saudavelmente até os 70 anos. Depois você pode continuar saudável? É óbvio que sim, é lógico que sim, mas é uma média. Tranquilo? Então países que possuem expectativas de vida, por exemplo, elevadíssimas, como a Itália, como Portugal, como a Espanha, são países que vão apresentar o quê? Um grande número de idosos. Agora, quando eu falo em países que possuem uma expectativa de vida baixíssima, a gente está tentando entender o porquê que as pessoas não estão conseguindo alcançar o quê? Expectativas de vida altas. Por que as pessoas estão morrendo? Tranquilo? Beleza? E aí esses índices eles vão sim calcular, como eu te falei, 100% a qualidade de vida dessas suas populações. Tranquilo? E por último nós temos a taxa de fecundidade. Turma, a taxa de fecundidade, ela tá, assim como a mortalidade infantil está junto com a mortalidade, a de fecundidade ela está junto com a de natalidade. Por quê? A taxa de natalidade vai calcular o número de nascimentos ao longo de um ano. A taxa de fecundidade vai calcular a média de filhos que uma mulher possui ou pode possuir. Obviamente, a gente vai entender que conforme a taxa de natalidade ela aumenta, isso por sua vez pode significar que a taxa de fecundidade está aumentando também, que uma única mulher não está tendo um único filho, mas isso é uma possibilidade, não é uma afirmação. Tranquilo? Beleza? Então a gente já discutiu aqui agora, né, essas cinco taxas que vão discutir a qualidade, né, que são taxas que servem para a gente medir, né, as qualificações populacionais que possuem dentro daquele território, como natalidade, expectativa de vida, mortalidade. E agora a gente vai discutir as
fases demográficas. E essas fases demográficas elas estão aqui dentro desse gráfico, tá? E a gente vai perceber, por exemplo, um período que nós chamamos de transição demográfica. Já vou discutir o que é essa transição demográfica. Bom, turma, presta atenção aqui. Essa linhazinha aqui em rosa, é a taxa de natalidade. Essa linhazinha aqui, ó, em azul, é a taxa de mortalidade. Aqui no meio nós temos o crescimento vegetativo, que é o que eu falei, a natalidade menos a mortalidade. Aqui na primeira fase nós percebemos que nós temos uma natalidade muito alta, mas também nós percebemos que nós temos uma mortalidade muito alta também. Por quê? Aqui na primeira fase nós dizemos, por exemplo, que é um período onde nós estamos em populações que possuem hábitos rurais. Então a natalidade ela vai ser muito alta, muito dentro das áreas rurais, tendo em vista que o filho no campo ele está muito entrelaçado com a lógica do trabalho. Então o filho no campo ele é mão de obra também. Ele não é visto como um gasto, como nós somos ou como vocês são hoje para os seus pais dentro de um meio urbano. Um outro ponto aqui que a gente está discutindo, por exemplo, que a mortalidade ela é muito alta por conta que a gente sabe que uma área rural ela não possui serviços concentrados dentro de um mesmo espaço. Então eles são espalhados, então existe uma distância aqui. A gente está falando muito ainda também da ausência de tecnologia e de serviços nesse momento, nessa primeira fase aqui, que são locais que apresentam uma natalidade muito alta e uma mortalidade também muito alta. No segundo momento, a gente já começa a perceber que a mortalidade ela vem o quê? Diminuindo. E aí olha o crescimento vegetativo como é que ele aumenta. Então eu estou falando aqui agora, por exemplo, de uma explosão demográfica, de um aumento repentino. Repentino, que eu quero dizer, não é da noite para o dia, mas um aumento significativo da população. Porque o número de pessoas que está morrendo está o quê? Diminuindo. Então é realmente essa lógica, está sobrando, entre aspas, pessoas aqui. Por que a mortalidade aqui na terceira fase ela vem diminuindo bastante? A gente já está falando aqui agora de uma transição de pessoas que estão saindo da cidade e vindo para o campo, de pessoas que estão saindo do campo e vindo para a cidade. E aí a gente começa a entender que a lógica de socialização, de desenvolvimento dentro de um meio urbano é totalmente diferente de um meio rural. Então aqui na cidade a gente já está falando, por exemplo, da possibilidade de ter um acesso melhor a hospitais, por exemplo. A gente está falando também de um momento onde a medicina, beleza? A medicina ela já está mais avançada. A tecnologia aqui ela está melhorando, então ela está o quê? Diminuindo a mortalidade, ela está aumentando a expectativa de vida dessa população. Beleza? Já aqui na terceira fase a gente continua percebendo que a mortalidade ela vem caindo, porque a medicina ela continua se desenvolvendo e melhorando da segunda para a terceira fase. Então a expectativa ela, o que aumenta e a mortalidade diminui, mas a gente percebe aqui que na terceira fase a natalidade também dá uma diminuída. Bom, agora a gente já está falando aqui na terceira fase, que é o momento onde agora nós temos, com esse grande avanço, né, tecnológico dentro da área da saúde, aqui na terceira fase nós temos a utilização de métodos contraceptivos. Nós temos agora políticas públicas voltadas para o controle populacional. Então, o que vocês enxergam de, por exemplo, o governo brasileiro disponibilizar camisinha, disponibilizar métodos contraceptivos, né, de graça, isso é uma forma de controle populacional. Isso tem a ver com saúde, tranquilo? E isso sim vai afetar muito na natalidade, vai afetar muito na diminuição de bebês que estão nascendo ao longo de um ano. Uma outra coisa que a gente está tendo aqui também, a inserção de vocês, mulheres, no mercado de trabalho, como fruto de muita luta.
Então a mulher aqui na terceira fase, ela não está pensando apenas em ter filhos. Ela está pensando possivelmente em ter filhos, mas também em trabalhar, viajar, conseguir fazer uma faculdade, um mestrado, um doutorado. Então aqui ela passa a ter um planejamento familiar, onde ela não será vista unicamente no trabalho doméstico, ou especificamente feita para o trabalho doméstico. Então aqui a mulher está trabalhando. Então aqui a mulher, por estar trabalhando, ela não vai estar o quê? Necessariamente cuidando de filhos. Então a inserção da mulher no mercado de trabalho, a viabilização das causas femininas fez com que a natalidade diminuísse bastante. Beleza? Tranquilo? Aqui na quarta fase a gente já fala, por exemplo, da fase que a gente já chama de transição demográfica. O que é a transição demográfica? É quando a natalidade ela fica inferior à mortalidade. Como assim, professor? A natalidade fica inferior à mortalidade? Sim, morre mais gente do que nasce naquele território. E isso significa dizer, não é necessariamente que se está morrendo mais gente é por conta de problemas. Eu não falei que a mortalidade ela também pega as causas naturais. Gente, todo mundo um dia na vida vai morrer. Isso aqui, ó, a fase 4, que é a transição demográfica, é uma característica muito dos países da Europa. São países que têm uma natalidade baixíssima, baixíssima, baixíssima e uma expectativa de vida muito alta, onde as pessoas conseguem chegar aos seus 85, 90, 95 anos ali. E aí vai chegar um momento que essas pessoas vão ter que o quê? Falecer. Então a transição demográfica ela não quer explicar que a mortalidade ela consegue superar a natalidade porque está tendo um problema ali. Isso também pode ser um problema, mas o problema que eu estou dizendo é de violência, de falta de segurança, de falta de saúde. Não, pelo contrário, a saúde aqui ela está muito boa, que as pessoas estão conseguindo viver muito mais tempo. Só que o problema da transição demográfica é o que? É a natalidade. Por quê? Bom, todo mundo um dia trabalha para se aposentar. Você trabalha, paga suas contas, paga seus impostos para um dia você se aposentar. Quando você está aposentado, precisam ter pessoas ali para que continuem fazendo a economia, nós chamamos isso de PE, a população economicamente ativa, isso já é o próximo passo da aula, que precisa estar ali trabalhando. A gente precisa de uma mão de obra ativa. Porque eu já não tenho mais idade apta para o trabalho. Eu não consigo mais trabalhar, o meu corpo não aguenta mais. Então o problema da fase 4 aqui agora é a falta de mão de obra. Então quando a gente fala agora de características de países desenvolvidos e características de países subdesenvolvidos, nós entendemos que os países subdesenvolvidos eles estão principalmente entre a fase 2 e os emergentes como o Brasil, por exemplo, estão o quê? Na fase 3. Os desenvolvidos estão aqui na fase 4. Então os subdesenvolvidos vão pegar a fase 1 e a fase 2, ou um excesso de natalidade e um excesso na mortalidade. Tem países subdesenvolvidos que apresentam a fase 2 também, estão na segunda fase, e tem países emergentes, como o Brasil, que estão o quê? Na terceira fase. Isso aqui, ó, são fases que acontecem ao longo do tempo, mas a gente entende que o tempo de desenvolvimento humano em cada país, ele é o quê? Diferente. Então, enquanto tem países que já estão na quarta, tem países que estão na terceira, tem países que estão na segunda. Tranquilo? Turma, agora a gente precisa discutir um ponto que é muito importante. Agora eu quero que vocês olhem a apostila de vocês aí. Por favor, vocês coloquem aí na página 110, porque a gente vai falar agora de pirâmide etária. A pirâmide etária nada mais é que ela foi feita, né, ela vai dividir as populações em sexo masculino e feminino por idade. Então a gente vai avaliar a população ali por idade e diferença de sexo. E aí quando vocês olham aí essa pirâmide etária, por exemplo, na página 110 é do Brasil, de 2012 a 2018, nós temos 3 formas de ler, né? Não 3 formas, né? Mas essa pirâmide ela é dividida em 3 tópicos, que é uma forma fácil de se enxergar. Quando a gente olha ali de 0 a 19 anos, nós temos a base. A base da pirâmide ela vai avaliar a quantidade de pessoas de 0 a 19 anos de idade.
Quando nós falamos do tronco, do corpo, ela vai de 20 até 59 anos. Esse é o tronco, essa é a população economicamente ativa, são as pessoas que têm idade apta para o trabalho. E de 60 em diante nós chamamos de topo. Então a gente consegue, através dessas informações aqui, por exemplo, construir o que? Pirâmides etárias. Então quando eu falo, por exemplo, aqui, vamos pegar da terceira fase. A terceira fase nós temos uma base que não é tão grande. Tá percebendo? Por que a base ela não é tão grande? Porque quanto mais larga for a base, maior é o número de pessoas. Quanto mais larga for aquela parte da tabela, não necessariamente a base. Mas se a base for muito larga, tá, por exemplo, um número expressivo de número de jovens e crianças ali. Agora, se a base ela tá muito curtinha, é porque o que? O número de jovens e crianças ali não é tão grande. Então aqui a base ela não é tão grande, porque a natalidade era muito baixa, enquanto o topo ele passa a ser o que? Gordinho. Então a gente pode falar, por exemplo, na página 111, que, olha aqui, ó, que eu falei, países desenvolvidos, logo no meio. Olha na pirâmide do meio, países desenvolvidos. Olha como é a base. A base ela não é tão estreita. Olha como é o corpo ele é muito gordo. E olha como é o topo também ele é muito gordo. Agora, olha os países menos desenvolvidos. Olha os países menos desenvolvidos. A base é muito larga. O corpo ele é largo, mas ele vai se o quê? Se estreitando. Então a gente pode falar que os países menos desenvolvidos, ó, por exemplo, eles estão o quê? Na fase 2. Agora quando a gente fala em países em desenvolvimento, a gente fala da fase 3. Agora quando a gente fala em países desenvolvidos, a gente fala o quê? Da fase 4. Oitavo ano, esse foi o módulo 5. Tamo junto.